Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar as equações diferenciais ordinárias lineares de segunda ordem. Se vocês lembram, nos vídeos passados nós trabalhamos com primeira ordem, agora vamos para a segunda ordem. Segunda ordem, quando temos então uma derivada segunda. Ordinária porque a derivada é somente com relação a uma variável independente que é x, né? A gente está sempre trabalhando, a princípio, nossa notação uma função incógnita y de x que nós queremos determinar. Então aparece a segunda derivada dela aqui, com o número 1 na frente. Aí tem um coeficiente p, que multiplica a primeira derivada, um outro coeficiente q, que multiplica a derivada de ordem zero, ou função incógnita. E, como sempre, o lado direito a gente chama isso de r. E se o r é zero, ela é homogênea. Se o r for diferente de zero, ela é não homogênea. Então, o que mudou do vídeo passado para cá? O vídeo passado começava aqui, era a primeira ordem, agora é de segunda ordem. Bom, nós vamos começar com as homogêneas, ou seja, quando o lado direito da equação é igual a zero. Lado direito igual a zero. Então, um exemplo bastante típico, essa daqui, a derivada segunda menos a função incógnita igual a zero. Então, colocamos tudo que tem y no lado esquerdo e o que sobrou do lado direito. Se tivesse x, a gente jogaria aqui. Como não sobrou nada no lado direito, ficamos com a equação homogênea, igual a zero, né? Bom, como é que vamos desenvolver soluções para essa equação aqui? Nós queremos nosso y de x, solução para ela. Agora, por integração direta, não dá para resolver. Integração direta, aquela que a gente separava, né? Botava do lado esquerdo tudo que tinha y, do lado direito tudo que tinha x, e saía integrando os dois lados. Não dá mais porque nós temos uma derivada segunda aqui, ó. E aí, como é que se faz? Bom, antes de chegarmos lá, vamos, por inspeção visual, verificar que y de x igual a e na x. Se eu pegar y de x igual a e na x e jogar aqui, derivada segunda dela é o próprio e na x, né? Porque a derivada do e na x é o próprio e na x. Então, derivada segunda fica e na x, menos a função incógnita e na x, ficou com e na x menos e na x igual a zero. Ou seja, isso aqui realmente é uma solução. Essa função e na x é uma solução dessa DO. Como é que eu sei disso? Por inspeção visual, né? Tem alguns exercícios que vocês fizeram onde vocês substituíam a solução na equação diferencial e verificavam que ela era a solução. Mas observe que, além do e na x, o e na menos x também é solução. Como é que eu sei disso? Só substituir aqui. Segunda derivada. A primeira derivada daria menos e na menos x e a segunda derivada mais e na menos x. Então ficou e na menos x aqui e menos e na menos x aqui. De novo, e na menos x menos e na menos x vai dar zero. Ou seja, essa aqui também é a solução. Então, por inspeção visual, nós vimos que as duas são soluções. Então, observe que em uma equação, agora já temos duas soluções distintas. Ó. Essa função é diferente dessa. Não é a mesma função, né? E na x é diferente de e na menos x. São comportamentos completamente diferentes. E, no entanto, as duas são solução. Tem mais, olha só. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por C1, então C1 vezes e na x é uma nova função ainda. E jogar isso aqui, quer ver, ó, vamos fazer. Quanto é que seria o y linha de x, nesse caso, seria C1 vezes e na x, vezes a derivada do que está em cima, que é 1. E quem que seria o y duas linhas? C1, derivada de novo e na x. Então, a derivada segunda, se eu jogar aqui, vai dar C1 e na x, menos a função incógnita, que também é C1 vezes e na x. Então,
essa solução também satisfaz a equação diferencial. Ou seja, eu peguei uma solução que já existia, que era essa daqui, e multipliquei por uma constante. Essa constante pode ser qualquer número, por exemplo, 3, 5, 1, qualquer número que eu pôr aqui, qualquer constante que eu multiplicar essa solução, também é uma solução do EDO. Mesma coisa aqui, ó, o n menos x. Se eu multiplicá-la por C2, que é outra constante, vou derivar duas vezes. Quem que vai ser a derivada primeira? C2 vezes e na x, e na menos x, vezes a derivada do que está em cima, menos 1. Quem que é o y duas linhas? C2 vezes o e na menos x, vezes a derivada do menos 1, vezes a derivada do que está em cima, que é menos 1 de novo. Então, menos 1 ao quadrado. Observe que menos 1 ao quadrado se tornou 1. Então, se eu substituir isso aqui, aqui, e isso aqui, aqui, isso tudo também é solução. Então, observe que C1 e C2 pode ser qualquer valor. 1, 2, 3, 5,5, π, qualquer constante que eu pôr aqui vai satisfazer esse EDO. Existem infinitas soluções para isso daqui. Infinitas soluções. Então, enquanto uma EDO de primeira ordem tinha uma solução, aqui nós temos agora infinitas soluções. Qualquer número que eu pôr aqui na frente, qualquer número que eu pôr aqui na frente, tudo isso vai ser solução. Inclusive, se eu somar essa com essa, C1 e na x mais C2 e na menos x, estou somando essa com essa. Se eu fizer esse trabalho aqui, jogar isso aqui na equação diferencial, vamos fazer? Y' de x é igual a C1 e na x vezes a derivada do que está em cima, que é 1. C2 e na menos x vezes a derivada do que está em cima, que é menos 1. Vamos fazer a derivada segunda para substituir aqui. C1 e na x mais C2 e na menos x, derivada do que está derivada do que está aqui, e menos 1 de novo. Então, o y duas linhas se tornou C1 e na x mais C2 e na menos x. Sabe que a derivada segunda dá exatamente igual à função incógnita. Então, quando eu substituo, ó, derivada segunda menos a função incógnita, como isso é igual a isso, então, y duas linhas menos y é igual a 0, que é a própria EDO. Certo? Então, moral da história. Se eu tenho duas funções que eu sei que são soluções, eu sei que isso é solução, eu sei que isso é solução dessa EDO. Eu sei por quê? Por inspeção visual. Substitui e veja. Se eu sei que essas são duas soluções, eu posso multiplicar qualquer uma das duas por uma constante e posso somar o resultado, que tudo isso é solução daquela EDO. Como eu falei, infinitas soluções. Então, essa é uma característica das equações de segunda ordem. A gente vai ver que se a equação é de segunda ordem, vai ter duas funções que satisfazem a EDO, bem como qualquer multiplicação por constante nessas duas funções, bem como a soma dessas funções resultantes, tudo isso é solução da EDO. E aí tem teoremas na matemática que provam isso, tá? Pessoal matemático mesmo, não nós, né? Nós somos engenheiros, nós queremos só usar o resultado para resolver equações diferenciais. Os matemáticos mostram que isso, através do princípio da superposição, demonstração, não está nem no nosso livro, tá? Está lá nos livros de matemática mesmo, para matemático, que diz o seguinte, ó: uma EDO linear homogênea pode-se obter novas soluções a partir da soma e multiplicação por constantes de soluções conhecidas. Aquilo que eu falei agora. Então, se eu tenho duas soluções conhecidas, eu posso construir novas soluções
simplesmente multiplicando por constantes e somando os resultados. É o que está escrito aqui. E essa multiplicação por constante das duas funções conhecidas, agora vamos chamar essas duas funções aqui, ó, de y1 e y2. Qualquer multiplicação por constantes em y1 e y2 e a soma delas, a gente chama isso de solução geral. Solução geral da EDO homogênea linear segunda ordem. Certo? Os matemáticos provam isso. Como é de segunda ordem, vai ter duas funções, y1 e y1. Essas funções são chamadas de base de soluções. Base de soluções, y1 e y2. Essas duas funções aqui é a base de soluções. Eu posso fazer uma combinação linear entre essas duas soluções. O que é uma combinação linear? Lembra lá da vetores? Álgebra linear, geometria analítica. No sistema cartesiano, o vetor i, vetor j, os vetores unitários nas direções x e y, respectivamente. Qualquer vetor v pode ser escrito como sendo uma constante vezes o vetor i, mais outra constante vezes o vetor j. A gente diz que o vetor v é uma combinação linear de dois vetores unitários, i e j. Então, se o vetor unitário vale 1, tem 1 metro de módulo, C1 vai valer 1,5, por exemplo, e C2 vai valer 1,2, por exemplo. São as constantes. Aqui é a mesma coisa, ó. Agora não é mais vetor, é uma solução do EDO. Assim como um vetor no espaço bidimensional tem duas componentes, a solução geral de uma EDO de segunda ordem tem duas funções. E a gente chama essas duas funções de base da solução. Então, todos os teoremas de álgebra linear, geometria analítica que se aplicam a essa análise de vetores no espaço bidimensional é equivalente na solução geral. Então, esse vetor solução geral, que não é uma função, né? Mas a gente pode imaginar como sendo um vetor, tem duas componentes. Solução 1 e solução 2. Base de solução. Nesse exemplo, e na x e e na menos x. Essa base de soluções eu vou multiplicar por constantes e vou somar, ou seja, eu vou fazer uma combinação linear, né? Isso aqui é uma chamada combinação linear. Tá bom? Aí o C1 e C2, obviamente, eu vou determinar a partir das condições iniciais. A gente já falou sobre isso. Como temos uma derivada segunda, temos duas constantes, eu preciso de duas condições iniciais. Por exemplo, eu tenho o valor da função num certo ponto, conhecido, K1, e tenho o valor da derivada daquela função naquele ponto conhecido, K2. Ou então, eu sei o valor da função em dois pontos. Lembra aquele problema da parede plana? Condução de calor na parede plana? Nós tínhamos esse tipo aqui, ó, que era a condição de contorno. Nós sabíamos o valor da temperatura no ponto x igual a 0 e no ponto x igual a L. Dois valores conhecidos, era T1 e T2 naquele caso. Ou eu posso ter num ponto só, chama condição inicial, né? Só que eu sei o valor da função e da derivada dela. Eu preciso de duas informações sempre. Por quê? Eu preciso calcular C1 e C2. Para calcular C1 e C2, eu preciso de duas informações. Duas condições iniciais ou duas condições de contorno. Então, quando a gente determina C1 e C2 a partir das condições iniciais ou condições de contorno, a gente tem a chamada solução particular. Então, nós temos nossa nomenclatura, né, que nós vamos usar. Nós temos a solução geral. Solução geral é quando C1 e C2 são desconhecidos.
Solução particular é quando eu pego a solução geral e determino C1 e C2 através das condições de contorno, condições iniciais, certo? Com C1 e C2 indefinido, solução geral. Com C1 e C2 determinados, solução particular. Particular porque é particular para aquele problema. Por exemplo, naquele problema da parede de condução de calor na parede plana, tínhamos temperatura conhecida numa face e na outra, seja 30 e 20 graus. A solução é particular daquele problema com aquelas temperaturas conhecidas. Já a solução geral, não. A solução geral é mais ampla. Vale para qualquer solução, que era aquele C1x mais C2, se vocês lembram. Com C1 e C2 indeterminados. Bom, alguns comentários a respeito dessa base de soluções, essas funções y1 e y2. Eu sei que são duas, né? Eu sei que são duas soluções. Só que não pode ser quaisquer duas. Elas têm que ser linearmente independentes. Então, volta ao vetor. Lembra que são vetores linearmente independentes? Os vetores i e j são linearmente independentes. Se eu fizesse o i assim e o j assim, eles continuavam linearmente independentes. Agora, se eu faço o vetor i aqui e o vetor j na mesma direção, eles são linearmente dependentes. Observe que isso aqui não me serve. Isso aqui não me serve. Só com um vetor eu não consigo, numa direção x, eu não consigo escrever o vetor v numa direção inclinada. Eu preciso de dois vetores não paralelos. Então aqui é a mesma coisa. O que seriam vetores paralelos? Quando eu obtenho um apenas multiplicando o outro por uma constante. Nesse caso, i igual a j, eu posso dizer que i é igual a 1 vezes j. Então, eu vou pensar a mesma coisa em termos de funções. Se eu pegar a função 1, e na x, e multiplicar por uma constante, eu não posso dizer que e na x e c na e na x são linearmente independentes. Eles são paralelos, eu só multipliquei por uma constante. Eu tenho que combinar sempre esse vetor com esse. Então, eu não posso ter uma solução em função da outra. Se a função 1 é diferente de uma constante vezes a função 2, a gente diz que é, se vocês lembram, linearmente independentes, vetores LI. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso pegar essa solução, multiplicar por uma constante e chegar aqui? Não posso, não tem como. Não tem nenhuma constante que eu possa multiplicar aqui que faz essa função virar essa, ou vice-versa. Nenhum valor de constante que eu possa multiplicar aqui que eu transformo essa solução nessa. Então, elas são ditas linearmente independentes uma da outra. Essa é linearmente independente dessa. Função 1 é diferente de uma constante vezes a função 2. Por outro lado, se acontecer isso, se uma for simplesmente uma multiplicação por constante da outra, a gente diz que as soluções são LD, são linearmente dependentes. E aí não serve pra gente. Por exemplo, ó, vamos pegar uma solução, uma equação diferencial desse tipo aqui. Parecida com aquela, tá? Só que agora é mais aqui. Observem que mudou, né? Que era menos, agora é mais. Por inspeção, eu vejo que tanto o cosseno de x quanto o seno de x são soluções. Se eu vou jogar o cosseno aqui, a derivada segunda do cosseno é menos cosseno. Menos cosseno mais cosseno dá zero. Mesma coisa aqui. A derivada segunda do seno é menos seno. Menos seno mais seno igual a zero. Então, as duas são soluções. As duas são soluções. A dúvida é, a partir da função seno, eu posso multiplicar uma constante e chegar no cosseno? Não, isso é impossível. Não existe nenhuma constante que eu possa multiplicar o cosseno para eu chegar no seno. Então, a gente diz que essas duas são linearmente independentes. Seno e cosseno são funções linearmente independentes. Ou seja, a solução geral desse daqui vai ser C1 cosseno
mais C2 seno. Solução geral. Agora vamos pegar essa mesma EDO e vamos trocar o y2. Em vez de usar o y2 igual a seno, vamos usar o y2 igual a 3 vezes o cosseno. Então vou forçar a barra. Eu sei essa solução aqui, que é cosseno. Agora eu vou multiplicar ela por uma constante, 3. 3 cosseno. Aparentemente essa função é diferente dessa, né? Só que não, porque uma é simplesmente a outra vezes 3. Se enquadra nesse caso aqui. O k é 3, né? Uma função eu posso escrever como sendo uma constante vezes a outra. Então elas são linearmente dependentes. Se elas são linearmente dependentes, não são base. Quando são linearmente dependentes, quando são LD, não são base. Então não funciona. Então não adianta eu querer chamar isso aqui de C1 vezes o cosseno mais C2 vezes 3 vezes o cosseno. Isso aqui não é solução geral. Por quê? Porque tem um cosseno aqui e cosseno aqui. Eu posso simplesmente escrever isso aqui como sendo, ó, C1 mais 3C2 vezes o cosseno. E C1 mais 3C2 é simplesmente uma outra constante, C asterisco, vezes o cosseno de x. Então, no final das contas, eu fiquei com uma função só como um vetor unitário, só com uma função na base. E o teorema diz que eu preciso, para montar a solução geral, eu preciso de duas funções na base, porque é uma derivada, é uma equação de segunda ordem. Tem que ter duas funções para compor a base. E aqui eu só tenho uma função, que é o cosseno x. Só o cosseno x, multiplicar por uma constante não adianta nada. Bom? Então isso é importante a gente saber antes de começar a desenvolver os métodos. Porque nós precisamos descobrir quem vale y1 e quem vale y2. Essa conversa toda é só para convencer vocês, ou nos convencer, né? Que nós precisamos de duas funções independentes, duas funções linearmente independentes. Sempre buscaremos duas funções linearmente independentes para resolver uma EDO de segunda ordem. Então tá, com essa conversa introdutória, vamos procurar agora, nesse exemplo aqui, né? De onde é que nós tiramos isso? Tentativa e erro? Pode ser por tentativa e erro, só que é meio incerto, né? Por tentativa e erro? Pode ser. Mas a gente fica muito refém da sorte. Então vamos estabelecer algum método científico, né? Não simplesmente tentativa e erro. Então nós vamos começar com as EDOs homogêneas lineares com coeficientes constantes. Quando aqui tem uma constante, isso aqui uma constante, isso aqui uma constante, tá? Coeficientes que multiplicam a função incógnita e as suas derivadas são constantes. Ou seja, é um A, um B. O B multiplica a função incógnita, o A multiplica a primeira derivada dela e o número 1 multiplica a segunda derivada. Lembrando que nós estamos trabalhando só com homogênea, só com o lado direito igual a zero. Ok? Então, vamos procurar as soluções numa forma. A gente já sabe agora que essa solução vai ser da forma C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2. E a nossa tarefa é descobrir Y1 e Y2. Quanto que vale Y1? Quanto é que vale Y2? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, eu vou me inspirar na solução da versão simplificada dela, que seria da primeira ordem, né? Primeira ordem nós já vimos, então seria a derivada primeira mais uma constante vezes função incógnita igual a zero. Seria essa daqui. Essa daqui tem solução, ó. A gente já fez isso, se vocês lembram. Isso aqui dá y' igual a menos k, y. Ou seja, vai dar y' sobre y igual a menos k. Eu integro dos dois lados.
Soma uma constante, lembra disso? Ficou ln de y igual a menos k dx. Aqui ficou faltando dx, né? A gente já resolveu esse exemplo aqui. Menos k dx mais c. Mais a constante c. Aí eu aplico o logaritmo, a função exponencial dos dois lados. Já estou ignorando o módulo, né? Lembra que a gente carregou o módulo, depois comprovou que não precisa carregar esse módulo, então eu já vou deixar de fora. Aí ficou y é igual a e na menos integral de k dx mais uma constante, vezes a constante c. Eu vou reescrever maior aqui. Está lá no vídeo anterior, tá? Fazendo rapidinho aqui, ficou simplesmente y igual a uma constante c vezes o e na menos integral de k dx. Essa era a solução. Lembrando que k é constante, né? Na verdade dá até para simplificar mais aqui. Na hora que eu integrei aqui, esqueci, tem que tirar o dx aqui, né? Já integrei aqui, pessoal. K vezes x. Tira isso daqui. E na menos k x. Essa é a solução. Então, se essa solução dessa EDO de primeira ordem é alguma coisa vezes e na menos kx, nós podemos tentar algo parecido. Vamos tentar uma solução do tipo e na lambda x, onde esse lambda eu não sei quanto é que vale, mas depois a gente pode determinar ele. Então vamos tentar usar uma solução dessa. Será que vai funcionar? Já que essa aqui é parecida com essa, né? E funcionou para de primeira ordem, será que ela vai funcionar para de segunda ordem também? Vamos tentar. Se não der certo, vai dar algo absurdo, tipo lambda é igual a alguma coisa que não existe. Mas se a gente usar essa solução e no final puder calcular o lambda, é sinal que funcionou. Então vamos lá. Se y é igual a lambda e na lambda x, o y' vai ser lambda vezes e na lambda x. A derivada de e na lambda x é o e na lambda x vezes a derivada do argumento com relação a x, que é o lambda. Eu posso calcular a derivada segunda. De novo, vai dar lambda ao quadrado vezes e na lambda x. Derivei mais uma vez. Certo? Então, se eu jogar essa informação, essas duas informações na EDO, o que vai acontecer? Na EDO. A EDO é essa daqui. No lugar de y duas linhas, eu vou escrever lambda ao quadrado vezes e na lambda x. Mais a, que multiplica y', que é lambda, vezes e na lambda x. Mais b, vezes o y, função incógnita, que nós estamos propondo e na lambda x. Isso aqui igual a zero. Eu posso botar e na lambda x em evidência e ficar com lambda ao quadrado mais a lambda mais b igual a zero. Agora aqui tenho duas opções. Para isso aqui dar zero, de duas uma. E na lambda x pode ser igual a zero? Nunca. Porque a função exponencial nunca chega em zero. Nunca chega em zero. Se o e na lambda x nunca pode ser zero, isso aqui nunca pode ser zero, eu posso passar dividindo, e a única saída que sobra é lambda ao quadrado mais a lambda mais b igual a zero. Isso tem que ocorrer. Para que isso aqui, que eu estou chutando, estou tentando, seja a solução disso, isso tem que acontecer. Mas isso aqui é uma função de segundo grau, né? Lembra lá, x ao quadrado, mais uma constante vezes x, mais outra constante igual a zero. Equação de segundo grau, equação da parábola. A gente chama essa equação de equação característica. O que aconteceu?
Com o tempo a gente vai fazer de cabeça isso daqui. No lugar de derivada segunda, eu escrevi lambda ao quadrado. A. No lugar de derivada primeira, eu escrevi lambda mais B. No lugar de função incógnita, é derivada de ordem zero, né? Então seria x elevado a zero, o lambda elevado a zero, ele some. Isso aqui tem dois, como é uma equação de segundo grau, tem dois valores de lambda que satisfazem essa equação. Regra de Bhaskara, né? Duas raízes para essa equação aqui. Que duas raízes são essas? Mais ou menos, né? Lembra a regra de Bhaskara? Menos o que está multiplicando o lambda, mais a raiz quadrada disso aqui ao quadrado, menos 4 vezes isso. Lembrando que aqui está o número 1, né? E mais a raiz de menos. Regra de Bhaskara. Isso aqui nada mais é do que Bhaskara. Então, dada uma EDO, eu tenho uma equação característica associada, e as raízes dessa equação característica são os valores de lambda 1 e lambda 2. Dois valores, ó, olha só. Então, se eu botar lambda 1 aqui, eu tiro a primeira função da base, e se eu botar lambda 2 aqui, eu tiro a segunda função da base. Com a EDO de segunda ordem, eu tenho duas funções, porque eu tenho dois valores de lambda. Então funcionou. Nossa tentativa deu certo. Quem são lambda? Lambda 1 e lambda 2. Agora, a gente sabe também lá do ensino médio que essas raízes podem ser raízes reais e distintas, quando o que está debaixo da raiz quadrada é maior que zero. Certo? Se isso aqui é maior que zero, a raiz quadrada de um número maior que zero dá um número positivo mais ou menos aquele número. Então são duas raízes. Ou quando o que está embaixo, chamado delta, né? Lembra do delta? Quando o delta da parábola, que é esse número que está aqui, dá igual a zero, eu tenho simplesmente uma raiz dupla, onde y1 e y2, as duas valem a mesma coisa. Vale quanto? Vale menos a sobre 2. E o terceiro caso, quando o que está debaixo da raiz quadrada é menor que zero. Aí nós temos raízes complexas. Lembra dos números complexos? Então, raízes complexas. Certo? Então, muito simples. Pego a equação diferencial, troco pela equação característica, encontro as raízes. Agora vamos trabalhar cada um desses casos, ó. Cada um desses três casos. O primeiro caso é mais simples, quando temos raízes reais e distintas, duas, né? Então, como eu falei, nosso e na lambda x tem dois valores de lambda 1 e lambda 2. Se lambda 1 é diferente de lambda 2, então eu tenho duas funções, y1 e y2. E a minha solução geral já está aqui, ó. C1 e na y1, que é e na lambda 1x, mais C2 vezes e na lambda 2x, que é o y2. Resolvida a equação. Muito simples, só encontrar as duas raízes. Vamos por exemplo de aplicação prática. De novo, eu vou usar exemplo aqui da transferência de calor, que é a minha área, né? Sou bem mais familiar. Equação da aleta. Lembra o que é uma aleta? Você tem uma superfície aqui que está quente, por exemplo, uma panela com água fervendo a 100 graus, e eu pego pelo cabo da panela, o cabo da panela é uma aleta, né? Essa aleta, esse cabo da panela está sendo resfriado pelo ar ambiente num certo coeficiente de convecção. A equação que me diz como é que a temperatura desse cabo da panela varia com x, temperatura em função do comprimento da aleta, é essa equação aqui. Quem que é θ? É a temperatura naquele ponto menos o T infinito. Quem que é o m? É a chamada constante da aleta. Lembra disso? HP sobre Ka, constante da aleta. H, coeficiente de convecção, P, o perímetro, A, a área, K, a condutividade térmica. Constante. Isso aqui é chamada de constante
da aleta. Então, ó, é uma derivada segunda menos uma constante vezes a função incógnita igual a zero. Posso reescrever isso aqui como sendo θ duas linhas menos m ao quadrado vezes θ igual a zero. Certo? Ou, se eu pensar em termos de y, bom não fazer isso para não ficar viciado, tá? Mas basicamente, bom trabalhar, exercitar a mente, né? Trabalhar com outras variáveis que não seja sempre y, x, não ficar bitolado. Mas basicamente, o que nós vamos fazer? Vamos escrever a equação característica dela. Como é que eu escrevo a equação característica? No lugar da segunda derivada eu ponho lambda ao quadrado. No lugar da primeira derivada eu ponho lambda. E no lugar da função incógnita, ponho o número 1. Então, quem que seria a equação característica aqui? Lambda ao quadrado menos m ao quadrado vezes lambda na zero, que é 1. Isso aqui é igual a zero. Essa é a equação característica. Equação característica. Como é que eu faço para descobrir o valor de lambda? Passo para o outro lado. Lambda ao quadrado é igual a m ao quadrado. Lambda é igual a mais ou menos a raiz quadrada de m ao quadrado, que é igual a mais ou menos m. Então, dois valores de lambda. Lambda 1 igual a m e lambda 2 igual a menos m. São as duas raízes. Qual que é a solução geral? Vou abrir um espaço aqui. Solução geral. Nosso θ de x, né? É C1 vezes E na lambda 1, que é mx, mais C2 vezes E na lambda 2, que é menos mx. Vou escrever aqui, ó. Solução geral. Mais espaçoso. Θ de x, C1 e na mx, mais C2 e na menos mx. Vou apagar isso daqui, fica mais organizadinho. Tudo se resume a encontrar as raízes da equação. Nesse caso específico, não precisa nem fazer báscara, nada, né? Só passei para o outro lado, extrair a raiz quadrada, já saiu as duas raízes, m e menos m. Então essa é a solução geral da equação da aleta. Se eu quiser o t de x, é só passar o t infinito, então ficou t infinito mais c1 e na mx mais c2 e na menos mx. Nós trabalhamos com isso lá em transferência de calor. Partimos já disso daqui. Falava para vocês, né? Vocês estudaram esse método aqui, vocês já estudaram lá em cálculo 3 ou 4 ou C ou D, dependendo da terminologia. É o terceiro e quarto cálculos da engenharia. Esse método é visto lá. Então, isso aqui é meio que uma revisão. Então, esse é o caso onde tínhamos raízes reais e distintas. Agora vamos pegar quando temos só uma raiz, que é chamada raiz dupla, quando o delta é igual a zero. Se a raiz é dupla, nós só temos que sumiu, né? Ficamos só com lambda 1 igual a lambda 2, que é menos a sobre 2. Então só temos, na verdade, uma função de base. E a outra função de base, o y2, para montar nossa solução geral. Onde é que eu vou tirar? De novo, vou tentar alguma coisa desse tipo. Eu sei que não posso simplesmente multiplicar por uma constante, né? Não posso dizer que y2 é 3 vezes isso daqui. A gente já viu que não dá certo. Se uma constante não dá certo, quem sabe se eu usar
uma função de x multiplicando essa solução. Então eu peguei a primeira solução que eu tenho e vou multiplicar por uma função u de x. E eu quero saber qual seria esse u de x para que isso funcione. Então eu vou tentar dessa forma, mas para isso eu tenho que descobrir qual a função u de x que faria esse negócio funcionar. Tudo bem? Então, de novo, eu vou pegar a solução, jogar na equação diferencial. Deixa eu deixar ela aqui. Bagunçou já tudo aqui. Então, estou tentando resolver essa equação diferencial aqui, né? Através de um C1y1 mais C2y2. O y1 está aqui. O problema é o y2. Então eu vou tentar algo assim. Para isso eu vou ter que jogar aqui. Então, y2 vai ser 1u de x vezes o y1. Onde o y1 eu sei quanto é que vale. É aquela raiz dupla, né? Então, eu vou precisar da primeira derivada dessa função que eu estou propondo. Regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Segunda derivada, de novo, regra do produto aqui, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes, não é mais, primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada do segundo é y1 linha, mais, estou aqui, primeiro, derivada do segundo, mais derivada do primeiro vezes o segundo. Vou reescrever aqui, ó. Observem que esse termo, o linha, y1 linha, aparece duas vezes. Então ficou assim, ó. O duas linha, y1, mais duas vezes o linha, y1 linha, mais u vezes y1, duas linhas. Então eu vou substituir isso na EDO. Lembrando, EDO que nós queremos resolver essa daqui, né? Reescrever ela aqui. Então vai ser y, duas linhas. Se isso aqui, se esse y2 é uma solução, essa solução substituída aqui deve gerar uma identidade. Lembra disso? Definição de solução? Então vamos lá. Vamos substituir tudo lá. No lugar de y, duas linhas, vou escrever isso, ó. O duas linhas, y1 mais duas vezes o linha. Isso tudo é o y duas linhas, mais a que multiplica o y linha. O y linha está aqui em cima. Mais b vezes y. Y seria u vezes y1. Tudo bem? Agora eu vou reagrupar de forma que fique uma equação diferencial em u, que é a função auxiliar, né? A gente já fez coisas semelhantes anteriormente. Então vai ficar, ó, y1 vezes u duas linhas, mais, eu vou pegar todo mundo que tem u linha. Então esse cara tem u linha, então é duas vezes y1 linha. Estou botando esse cara em evidência. Onde é que tem mais que aparece u linha? Aparece aqui. A vezes y1 vezes u linha vezes u linha, tá certo? Então eu agrupei esse termo aqui com esse termo aqui. Agora eu vou agrupar os termos que tem u. Os termos que tem u é esse termo aqui. Vou botar o 1 em evidência aqui, ó. Vai ser
o y1, duas linhas, a vezes y1 linha, também está multiplicando u, e o b vezes o y1 também está multiplicando o função u. Isso é igual a zero. O que é isso daqui? Isso aqui, esse termo que apareceu aqui, derivada segunda, a derivada primeira, b, função incógnita, é a própria EDO. Essa aqui é igual a EDO com y igual a y1. Como y1 é uma solução da EDO, porque é uma raiz, isso aqui, por identidade, é igual a zero. Nada mais é do que essa solução, que eu sei que é uma solução, substituída aqui. Isso vai dar quanto? Uma identidade, zero. Então tudo isso daqui é igual a zero. E esse termo aqui? Vamos analisar esse termo aqui agora, ó. Vou escrever isso aqui igual a 2, no lugar de y1 linha, quem que seria o y1 linha daqui? y1 linha, diferenciando, o y1 seria menos a sobre 2 e na menos a sobre 2x. Então, eu vou jogar essa informação aqui. Duas vezes y1 linha, que é menos a sobre 2, e na menos ax. Aqui está o y1 linha. Esse é o primeiro termo, né? Mais a vezes o y1. y1 é e na menos a sobre 2x. Cancela esse 2 com esse 2. Esse termo cancela com esse. Então isso aqui também é zero. Sobrou só esse termo aqui, ó. y1 u duas linhas igual a zero. Eu posso passar o y1 dividindo. Estou dividindo pelo y1. Quem que é o y1? Essa função aqui. Eu só posso dividir por alguma coisa se essa alguma coisa não for zero. E essa função nunca é zero. Lembra que eu já falei? A função exponencial, pessoal, é a função mais importante da matemática, nessa parte de equações diferenciais. Ela é algo do tipo assim, ó. Ela vem do menos infinito no x, tangenciando, e vai para o infinito lá. Ela nunca está no terreno negativo. Nunca, nunca, nunca. Sempre positiva. Então, ela nunca é zero. Nunca chega aqui. Se nunca é zero, eu posso dividir tudo por ela. Só não posso dividir se ela assume o valor zero, mas no caso ela não assume. Então, dividindo tudo por y1, ficou u duas linhas igual a zero. Quem que é u duas linhas? d2u dx2 igual a zero. Essa EDO, a gente já conhece a solução dela. Integra duas vezes com relação a x, certo? Vai ficar C1x mais C2, igual lá da temperatura na parede plana. Então, o nosso U de x vai ser um C1x mais C2. Esse C1 e esse C2 não são os mesmos C1 e C2 da solução geral. São outros. Então nós vamos até trocar, vamos chamar isso de C asterisco 1 e C asterisco 2. São diferentes, tá?
daquele C1 e C2 lá das condições de contorno e condição inicial. Esse C1 e C2 apareceu porque apareceu uma integração aqui no meio nessa função auxiliar, né, que é a função U. Então eu vou poder escolher qualquer valor de C1 e qualquer valor de C2. Todos os valores de C1 e C2, com exceção de 0 e 0, né? Se eu escolher 0 e 0, o U de x dá 0. Se o U de x dá 0, a solução é 0 e 0 não nos satisfaz, né? Então, eu posso escolher, por exemplo, C2 asterisco igual a 0 e C1 asterisco igual a 1, para ficar simplesmente com a função U de x igual a x. Ou seja, vou pegar aqui a segunda função da base, a função y2, vai ser simplesmente U de x, que é x vezes a primeira função da base. Então, solução geral. E para nossa solução geral, ó, primeira função da base é aquela raiz da equação característica. O y2 é simplesmente o x vezes a primeira função. Lembra que essas duas funções da base tem que ser LI, linearmente independentes. Então eu não posso obter uma a partir da multiplicação da outra por uma constante, porque x não é constante. O que eu fiz? Eu não multipliquei por constante, eu multipliquei por x. E aí torna as duas linearmente independentes e ainda formam a base de solução. Então essa é a solução geral dessa equação. C1 mais C2x e na menos a sobre x sobre 2. Tá bom? A gente não precisa repetir esse processo cada vez que for resolver. Agora eu já sei isso aqui tudo, ó, de propor esse U, isso aí calculando U. A gente sempre vai usar esse U de x como sendo x. Sempre, sempre, sempre. Todos os exemplos que eles forem resolver, se só tiver uma raiz, só tem uma função na base, a outra função da base, basta pegar aquela primeira função da base e multiplicar por x, certo? Exemplo. Resolver numericamente um problema prático aí, ó. Cadê? Solução geral dessa equação aí. Vou pegar minha colinha aqui. Bom, então a gente sempre substitui a equação diferencial pela equação característica, né? Trocando, no lugar de y duas linhas vai ser lambda ao quadrado mais 8. No lugar de primeira derivada é lambda mais 16. No lugar da função incógnita é 1 igual a 0. Raízes, regra de Bhaskara, deu duas raízes iguais, igual a menos 4. Solução dessa equação do segundo grau. Portanto, solução geral C1, opa, escrever aqui embaixo para ficar mais espaçoso, ó, y de x vai ser C1 mais C2x vezes o E. Eu não preciso usar isso daqui, eu vou usar o valor da raiz, tá? Menos 4x. Lembrando que a gente partiu da seguinte proposição, né? Pega a raiz e joga aqui no x. Então, a raiz é menos 4 menos 4x, que é esse a sobre 2, né? Quem que é o a? É 8, né? Menos 8 sobre 2 é menos 4, que é a raiz da equação característica. Então, muito simples, né? Dedução longa, aplicação direta. Tá bom?
Então esse é o segundo caso. Relembrando, nós podemos ter duas raízes diferentes. Podemos ter uma raiz dupla. Nesse caso, a segunda raiz a gente obtém multiplicando por x, a função da base. E temos quando as raízes são complexas, números complexos. Então, a raiz é isso daqui. E o que vai acontecer é que o delta, né, que é o que está dentro da raiz, vai ficar negativo. Se eu sei que ele vai dar negativo, sei que isso aqui vai dar negativo, eu já vou botar o menos 1 aqui na frente. Como é que eu boto o menos 1 aqui na frente? Inverto, né? Aqui era a ao quadrado menos 4b, aqui é 4b menos a quadrado. Raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 é i, que multiplica a raiz 4b menos a ao quadrado. Porque eu sei que isso aqui vai dar negativo, né? Perdão, põe o menos 1 aí na frente. E eu vou reescrever mais um passo aqui, ó. Eu vou escrever da seguinte maneira, ó. Quis botar o número 2 aqui na frente, tá? Já vamos entender por quê. Basicamente para cancelar com esse 2 aqui. Então, para botar o 2 aqui, eu botei um 4 em evidência, né? Então, dividir por 4 aqui, exatamente a mesma coisa, só retrabalhei. De forma que, aplicando a distributiva, menos a sobre 2, mais i. E o que apareceu aqui, ó, nós vamos chamar de ômega. Ou seja, a raiz tem menos a sobre 2, que é a parte real. Essa daqui é a parte real. E essa aqui é a parte imaginária. E, lembrando que o i minúsculo é raiz quadrada de menos 1. Então, o módulo da parte real é o módulo da parte imaginária. Lembra disso? Tá aqui do lado, né? Menos a... Posso fazer a mesma coisa para outra raiz, né? Que vai aparecer o menos aqui, menos, e vai aparecer menos a sobre 2, menos i ômega. A gente diz que são raízes conjugadas porque a parte real é igual das duas. As duas têm a mesma módulo real e o mesmo módulo imaginário, só que com sinal trocado. A gente chama isso de conjugado, né? Números complexos conjugados. Só muda a parte imaginária. Tá bom? Então, a base de soluções, né? O y1 ficou lambda 1, só que o lambda 1 é tudo isso daqui. Menos a sobre 2, menos i ômega. E a função 2, a segunda função da base, é a mesma coisa com outra raiz conjugada aqui. Então, dois expoentes diferentes, os expoentes são complexos e conjugados, formam duas funções da base. Muito bem. Mas quem gosta de trabalhar com número complexo? Pouca gente, né? Nós vamos tentar nos livrar desse número complexo aqui, i aqui, ó. De alguma maneira tentar me livrar dele. Por quê? Porque ele não é muito prático de se trabalhar, né? Então vamos primeiro entender como é que se calcula a exponencial de um número complexo. Observem que o número complexo apareceu no exponencial aqui. Como é que eu calculo isso? Definição. Isso aqui, deixa lá para os matemáticos provarem, tá? Que o exponencial de um número z complexo, onde ele tem uma parte real s e uma parte imaginária t, por definição é e elevado na parte real, cosseno de t e seno de t da parte imaginária, complexo.
certo? Então, vamos utilizar essa definição aqui para escrever o y1. y1, tentar enquadrar tudo no mesmo campo aqui. Bom, não vou conseguir enquadrar tudo, mas basicamente então eu vou usar essa definição, vou pegar a parte real, que é o S, vou pegar a parte imaginária, que é o W, tá? Seria o T, né? E vou reescrever então o Y1, ó, por essa definição, é igual a E elevado na parte real é menos A sobre 2, vezes X, né? Parte real é menos A sobre 2 vezes X. Vezes, eu vou abrir colchetes, cosseno, T, quem que é T? O módulo da parte complexa. O módulo da parte complexa é ômega vezes x. Ômega, ou W minúsculo, né? Ômega x. Mais I, que multiplica o seno de T, de novo T, é o ômega x. E o y2 só troca o sinal da parte complexa, só vai trocar o sinal da parte complexa, porque vai ficar menos ômega x, seno de menos ômega x é a mesma coisa que menos o seno de ômega x, então troca esse sinal aqui da frente. Bom, só me livrei do I, número complexo, me livrei ela do expoente, que é uma coisa não muito comum de se fazer, mas em compensação apareceu o I aqui embaixo, ó. De qualquer jeito eu me livrei do I. Mas olha só, eu vou propor uma nova base de soluções que eu vou chamar de Mi1 e Mi2. Ao invés de trabalhar com Y1 e Y2, eu vou trabalhar com o Mi1, que é uma média entre os dois, e o Mi2, que é a diferença entre os dois dividido por 2. Eu posso fazer isso? Posso. Se isso é uma solução, isso é uma solução, nós já sabemos que a soma das duas dividido por 2, ou seja, 0,5 vezes essa mais 0,5 vezes essa, a soma de duas soluções também é uma solução. A diferença também vai ser uma solução. São diferentes combinações lineares de soluções que já existem. Posso fazer isso sem problema nenhum. Para que eu faço isso? Quando eu faço y1 mais y2, se eu somo esses dois aqui, o que vai acontecer? Vou botar em evidência E na menos A sobre 2x. Eu vou somar esse com esse, observem que vai dar 2 vezes o cosseno de ômega x, e esse com esse se cancela, me livrei do i, olha só que beleza, dividido por 2, ou seja, essa nova função da base de soluções agora não contém o x, não contém a parte imaginária. E essa aqui, y1 menos y2, dividido por 2i. Então, vamos de novo. Vamos... Esse menos esse. De novo, vou pôr em evidência. E na menos a sobre 2x, abre colchetes. Esse menos esse, some o cosseno. Esse menos esse, soma, né? Vai ficar positivo. 2i
seno de ômega x dividido por 2, cancela, cancela, 2i, cancela, cancela, cancelou o i de novo e ficamos com e na menos a sobre 2x seno de ômega x. Então também consegui me livrar do número imaginário i. Mi1 e Mi2 são as novas funções da base agora, sem os números imaginários. Então a solução vai ser C1, Mi1, C2, Mi2. Põe em evidência e na menos a sobre 2x, C1 cosseno de ômega x, C2 seno de ômega x. Então, quando nós temos raízes complexas da equação característica, apesar de ter raízes complexas, a solução final acaba ficando só na parte real. Essa é a solução. Quando temos raízes complexas, nós pegamos o módulo da parte real e o módulo da parte imaginária. Exemplo: flambagem de vigas verticais. Quem é da engenharia civil ou da engenharia mecânica conhece bem esse problema. Imagina uma certa viga, uma coluna de pé, está suportando uma certa carga, né, medida em newtons, um peso. Ela tem um certo comprimento. Essa viga tem um certo momento de inércia. O momento de inércia é uma característica geométrica, tem a ver com a geometria da seção transversal dessa viga, se ela é redonda, se ela é quadrada. Se chama momento de inércia. Quem fez estática e dinâmica também acabou estudando isso. O E é chamado módulo de elasticidade, é uma propriedade do material. Se é aço, se é concreto, etc. Tem valores diferentes, é uma propriedade medida em Pascal. E a equação diferencial que prevê a deflexão y em função de x é essa daqui. Quem que é y? Bom, quando isso aqui é pressionado para baixo, a flambagem significa que isso aqui vai se deformar. Essa linha tracejada aqui vai se deformar. Estou exagerando, né? Vai formar um arco aqui. Esse arco tem uma dimensão y, que varia com x. É isso daqui. Qual a deflexão desse arco em função do x medido a partir de uma origem? Então essa é a equação diferencial que o pessoal lá da estática deduz. Tá? Constante, constante, constante. É uma derivada segunda e uma derivada de ordem zero. É homogênea. Qual é a equação característica? Então essa é a ideal que nós temos que resolver. Qual que é a equação característica dela? Substitui a segunda derivada por lambda ao quadrado. A função incógnita por 1 igual a 0. Passo para o outro lado, fica mais ou menos a raiz quadrada de P sobre EI. Opa! Não vamos nos precipitar, vamos devagar aqui. Vou passar para o outro lado primeiro. Menos P sobre EI. Menos aqui, o menos é importante. Então, raiz quadrada de menos P mais ou menos a raiz quadrada de menos P sobre EI. Ora, esse menos eu já vou substituir ele pela raiz de menos 1, que é o I, certo? Ou seja, a nossa raiz tem somente a parte imaginária, a parte real. O S não existe, existe só a parte complexa. O S parte real é zero. Então, E elevado a zero é 1. E elevado a zero é 1.
digo só cosseno de ômega t, não tem isso daqui, né? C1 cosseno de ômega x, C2, porque a parte real é 0, e na 0 é 1. Então, solução geral, vai ser um C1 vezes o μ1, mais o C2 vezes o μ2, vai ser simplesmente C1 cosseno, o módulo, nosso ômega, é isso daqui, né? É o módulo da parte imaginária. Ômega x, na verdade, né? Ômega x. Cosseno de ômega x, C2, seno de ômega x, mais um passo, o ômega é a raiz quadrada de P sobre EI, x, C2, seno P sobre EI, x. Como é que eu determino C1 e C2? Através das condições de contorno. Condição de contorno, por exemplo, em x igual a 0, a deflexão vale 0. Em x igual a L, a deflexão vale 0 também. Substituo aqui e descubro C1 e C2. Observem que forma senos e cossenos. Senos e cossenos aqui. Eu posso ter algo assim, a deflexão da viga. Eu posso ter algo assim. Tudo dependendo de C1 e C2. Pode formar um arco, né? Que é o mais comum. O mais comum é um arco. Mas, dependendo das condições de contorno, do que acontece, como eu forço as condições aqui no contorno, eu posso ter um S. Posso forçar isso. Dependendo de como eu torço nas pontas da minha viga. Eu posso formar S's, assim, assim, arcos, dependendo de como eu forço os meus dedos na extremidade. Então isso se chama estudo da flambagem. É uma área da parte da resistência dos materiais. Pessoal, como eu falei, né? O pessoal da engenharia mecânica, da engenharia civil, trabalha mais com isso. Mas eu acho que o pessoal da engenharia de energia também vê alguma coisa lá na disciplina de estática e dinâmica. Então esse é um exemplo onde a equação característica, a EDO gera uma equação característica com raízes complexas, conjugadas, tá certo?